Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje em mais uma IBD. Eu, Daisy e meu querido marido John fomos incumbidos pela ministra do discipulado, Camila, para falar sobre família. Olha só, dois novinhos aí de casados, 4 anos de casados fizemos esse mês. Obrigada pelos parabéns. Sim, a gente veio aqui hoje compartilhar com vocês desse conhecimento, compartilhar sobre família. E a gente queria falar um pouquinho sobre aliança. A gente sabe que família é algo constituído por Deus e a aliança. Como Deus vê a aliança? É muito interessante quando a gente pega esse contexto de aliança e a gente faz essa conexão com o laço matrimonial. Muitas pessoas elas se casam, mas na verdade elas nem têm um entendimento do que realmente é o casamento. Muitas pessoas elas se casam porque têm um sonho de criança ou porque acham que simplesmente é morar junto com uma pessoa, uma liberdade, sair de casa. Só que muitas pessoas elas não entendem o real nível de compromisso que é o casamento. Porque o casamento não é apenas uma união de duas pessoas. O casamento é uma aliança feita entre o homem, a mulher e Deus. Mas a gente vai ver um pouco mais adiante. Diante disso tudo, eu quero começar aqui expondo a seguinte questão. Deus é um Deus de aliança. É o primeiro conceito que a gente precisa pensar, que Deus é um Deus de aliança. A gente percebe ao longo da Bíblia que Deus ele estabeleceu alianças perpétuas com o seu povo. Por exemplo, Deus ele estabeleceu uma aliança com Abraão. Ele disse a Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu, será como a areia do mar, ela será tão numerosa que não se pode contar. Deus também ele fez uma aliança com Davi. Deus ele falou para Davi, sobre o trono de Israel, sempre o seu descendente se assentará. Vemos que isso se cumpriu no próprio Jesus, porque Jesus ele reina hoje para todo sempre. Jesus ele é da raiz de Davi. Vemos também na nova aliança o próprio Jesus fazendo uma aliança com a igreja, através da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, Deus ele é um Deus de aliança. Deus é um Deus que estabelece aliança com o seu povo, estabelece aliança com a sua igreja. Então esse é o primeiro conceito e entendimento que nós precisamos ter. Um segundo entendimento também, que eu acho extremamente importante para a gente pensar, é que a aliança matrimonial ela é uma dupla aliança. Como eu falei no início, a aliança matrimonial não é unilateral, ou seja, somente entre o homem e a mulher. Não, a aliança matrimonial ela é triangular. A gente olha isso aqui através dessa figura, desse desenho. A gente percebe que a aliança matrimonial é uma aliança do homem com a mulher que se conecta com Deus. Portanto, quando o homem quebra a aliança com a mulher, automaticamente ele está quebrando a aliança que tem com Deus e vice-versa. A gente vê isso pela palavra de Deus. Malaquias, no capítulo 2, a partir do versículo 13, diz: ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? E o Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. O texto está dizendo o seguinte, que Deus ele foi testemunha daquela aliança que o homem havia feito com a mulher. Ele fala que o matrimônio é uma aliança entre ele e a mulher que foi quebrada. Ele fala, mulher da tua aliança. Então, esses dois conceitos iniciais são essenciais para a gente ter esse entendimento que Deus é um Deus de aliança. Então, ele, da mesma forma que Deus ele é fiel com as alianças que ele estabeleceu com o seu povo, ele espera também que no casamento nós sejamos fiéis e honremos a aliança matrimonial. Pela Bíblia, nós vemos símbolos que apontam para essa aliança e que também são usados nas cerimônias de casamento. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. E eu quero começar com o primeiro, que é juramento. Sabe aquela parte do casamento onde a gente pensa, ai, que lindinho, ai, todo casamento tem isso, ai, é só mais uma coisa formal ali do casamento que é essa daqui. John, me ajuda. Gente, ele tem vergonha, mas ele supera. Vamos lá. Eu, Deise Aparecida Domingues,
prometo amar-lhe, respeitar-lhe, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Amém. Amém. Engraçado que, antes de dar continuidade, Ruth Graham, esposa de Billy Graham, uma vez perguntaram para ela: Ruth, você em nenhum momento pensou em se separar? Em nenhum momento da sua vida você pensou em se separar de Billy Graham? Ela falou: não, jamais eu pensei em me separar de Billy Graham. Mas em assassinato eu pensei algumas vezes. Por quê? O juramento não é uma mera formalidade. A gente vê que Deus, ele cumpre todos os juramentos que ele faz na Bíblia. Ele, quando fez o juramento para Abraão, ele cumpriu o juramento. E a gente vê que lá em Hebreus, capítulo 6, do 13 ao 18, diz o seguinte: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio e tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então a gente vê que o juramento não é uma mera formalidade ali no casamento. Que na Bíblia, Deus ele opera com o juramento para firmar a aliança. O segundo aspecto da aliança são as testemunhas, que servem para validar o juramento. A gente vê que desde os tempos antigos, as testemunhas estavam ali para validar aquilo que se era dito. Nas cerimônias hoje, a gente vê o quê? A gente vê que existem os padrinhos, a gente vê que tem os convidados e todos eles estão ali, não é simplesmente para olhar uma festa bonita, para olhar a decoração, para verem tudo aquilo. Não, é para testemunhar o juramento que está sendo feito ali. Como eu disse, o juramento que a gente faz lá no casamento não é uma mera formalidade. E as testemunhas estão ali não apenas para celebrar, mas para testemunhar esse momento. A gente vê que lá em Malaquias, o John já leu isso, mas eu quero ler de novo. Lá em Malaquias 2,14 diz o seguinte: e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Por isso, Deus leva tão a sério as testemunhas. A gente vê que o próprio Deus, ele foi testemunha num casamento. Por isso que isso é um aspecto, sim, da aliança. Porque elas validam os votos que foram feitos naquele momento. E por último, e em terceiro lugar, a gente tem os objetos. Os objetos são um memorial. É aquilo que vai te trazer a memória referente ao voto que foi feito, referente à palavra que foi dita, o juramento. Um exemplo disso no casamento é a aliança. A aliança, ela serve para que a gente se lembre daqueles votos que foram feitos lá no altar. Para que todas as vezes que você olhar para sua mão, você consiga lembrar. É um memorial. E a gente, levando para a Bíblia, a gente vê que Noé, quando ele desceu da arca, Deus fez uma aliança com a humanidade. E a aliança foi: nunca mais eu ferirei a terra com um dilúvio. E diante disso, Deus ele colocou um símbolo no céu, um objeto. Ele colocou um arco-íris, para que todas as vezes que aquele arco-íris ele se mostrasse no céu, essa aliança fosse lembrada de que Deus nunca mais feriria a terra com um dilúvio. A gente vê também no Novo Testamento Jesus. A gente vê que Jesus ele pega o pão e ele pega o cálice e ele fala: esse daqui é o meu corpo, esse daqui é o meu sangue. Comei e bebei em memória de mim.
Então a gente entende e a gente começa a ver que a liturgia de uma cerimônia de casamento, na verdade, a gente já vê que isso também é bíblico, que foi tirado, a gente tem todos os exemplos aí que Deus, quando firmou a aliança na Bíblia, utilizou também. E por fim, estamos agora encaminhando para o final e eu quero falar acerca de uma aplicação prática. Eu quero falar acerca do seguinte tópico: honre as alianças. Da mesma forma que Deus, ele honra a aliança que fez com o seu povo, ele espera também que eu, você, que nós também honremos as alianças que fazemos com ele, principalmente no laço matrimonial. Um exemplo disso é Josué. Deus havia dito para Josué: Josué, invade a terra, toma posse da terra, mas não faça aliança com nenhum dos povos que estão ali localizados. E por quê? Porque se eles fizessem aliança com aqueles povos poderiam fazer com que eles se desviassem dos caminhos do Senhor. Então Deus fala para Josué: toma posse da terra, mas não faça aliança com ninguém. Havia um povo naquela terra chamado povo de Gibeão. E esse povo, ao perceber que seriam destruídos pela invasão do povo de Israel, eles usaram de uma estratégia. O que eles fizeram? Eles colocaram sobre si roupas velhas, sandálias velhas, roupas rasgadas, pães com mofo, pães bolorentos. Eles pegaram vinhos rotos, velhos, e eles chegaram até Josué e falaram o seguinte: Josué, a gente vem de muito longe, a gente não é daqui. Quando saímos da nossa cidade, as nossas roupas estavam novas, o pão estava fresquinho, a sandália tinha acabado de comprar. Só que durou tanto tempo a viagem que agora já chegamos aqui até você com roupas velhas. Vamos fazer uma aliança. E a Bíblia fala que naquele momento Josué, ele não consultou ao Senhor. E o que ele fez? Firmou uma aliança com os gibeonitas. Eles estavam sendo enganados, porque os gibeonitas eram dali perto deles. Mas eles não consultaram ao Senhor e firmaram uma aliança. 3 dias depois, eles vão perceber que os gibeonitas, eles moravam perto dele e eles haviam sido enganados. Porém, a aliança já havia sido firmada entre eles. E por causa disso, Josué, ele não pôde destruir aquele povo. Por quê? Porque eles haviam feito uma aliança. E vemos depois no capítulo 10 que aqueles reis, quando eles perceberam a estratégia que os gibeonitas fizeram, quando eles olharam a aliança que Josué fez com aquele povo, com os gibeonitas, eles então quiseram atacar e destruir Gibeão. E naquele momento de desespero, Gibeão clama e pede ajuda a Josué e fala: Josué, me ajude. Josué, aqueles reis irão nos destruir, nos ajude. E naquele momento Josué, porque havia feito uma aliança com aquele povo, ainda que houvesse sido enganado, Josué e todo o povo de Israel, então, ele vai e combate e tem uma grande vitória contra aqueles 5 reis. O interessante é que um dos maiores milagres na Bíblia, eles acontecem justamente quando Josué e todo o povo de Israel decide honrar uma aliança. Foi nesse período, nesse contexto, que Josué falou e ordenou a lua para que parasse e ordenou o sol também para que parasse. Por quê? Porque Deus está disposto a fazer grandes milagres por aqueles que desejam e honram a aliança que ele fez. E a gente percebe que Josué, ele não consultou a Deus para poder fazer essa aliança. E ele fez a aliança, não foi algo que Deus falou para ele: faça, porque muito pelo contrário, Deus havia falado para ele não fazer aliança com aquele povo. A gente vê que Deus, ele leva tão a sério a questão da aliança, que ainda que a aliança não fosse da sua vontade, o fato de ela ter sido estabelecida, Deus honrou, Deus parou o sol para que essa aliança ela fosse cumprida. E quando a gente vê aqui no matrimônio o homem e a mulher, eu digo uma coisa para você: antes dessa aliança ser quebrada, essa aliança daqui, ela é rompida antes. Porque eu não vou quebrar a aliança com o meu marido ou ele quebrar comigo sem antes eu quebrar essa daqui com Deus. Porque quando a gente está com a nossa aliança firme em Deus, a gente vive aquilo que Ele pede para que nós vivamos. A gente vive a palavra. E a palavra nos leva por um caminho de firmamento. A palavra nos leva por um caminho de cumprimento.
Então, antes que essa aliança seja quebrada, é preciso observar essa daqui, porque essa foi quebrada antes. Portanto, entenda que antes de você ter uma aliança com uma pessoa, você tem uma aliança com Deus. Porque a pessoa vai falhar, Daisy vai falhar comigo. Ela vai errar comigo e eu vou errar com ela. Mas quando eu tenho o entendimento que a minha aliança, acima de tudo, é feita com Deus, naquele momento eu vou perceber que eu vou honrar essa aliança. Então, quando as coisas estiverem difíceis, pensa o seguinte: honre a aliança que você tem com Deus. Claro que temos que honrar a aliança que temos um com o outro, mas antes de Daisy, eu preciso entender que existe entre nós uma aliança que é feita com Deus. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. A gente é grato por essa oportunidade e um grande abraço para todos vocês. Tchau!